Vamos falar sobre horta em casa. É uma tendência que ficou e hoje, como a gente busca essa coisa do alimento mais natural, mais orgânico, bem bacana fazer, fora que deixa florido, né? A sua casa, a sua cozinha, a sua área, é muito bacana. Hoje a gente muda de tudo para fazer horta em casa, né? Mas se você não tem tanto espaço, pegue aqueles brotos que você usam mais, né? Normalmente as pessoas usam bastante cebolinha, salsinha, tomilho, né? Manjericão, que tem um cheiro maravilhoso. Para fazer chá, a gente tem o erva doce, a melissa, a hortelã. Uma dica importante: vaso para a horta, como para todas as plantas, furo no fundo. Por quê? Se a água ficar parada ali concentrada, que na maioria das vezes a gente acaba colocando mais água do que deve, se não tivesse furo, ela não escapa e acaba apodrecendo a raiz. Então você perde. A horta em casa, ela não necessariamente, a maioria dos temperos e hortaliças, elas não precisam de um sol forte, direto. Elas precisam sim de luminosidade. Isso é extremamente importante para elas poderem estar crescendo. Você pode plantar num vaso de cerâmica, num vaso de plástico, onde você achar que fica melhor adequado para a decoração da sua casa, do seu gosto. Importante, quando tem gente que faz floreira de horta, tem alguns temperos e hortaliças que não conseguem, são incompatíveis no mesmo vaso. O alecrim, por exemplo, é um que mata todo mundo. Manjericão, ele mata todo mundo. Então, assim, porque ele vai enraizando, ele tem uma raiz mais forte. Então, a raiz dele mata a outra raiz, porque ocupa o espaço. Então, uma dica importante: quer fazer uma horta? Faz num vasinho individual, cada tempero que você for usar, hortaliça. Vai ficar divididinho, bonitinho, sem grandes dificuldades para cuidar. Se você tem um vaso pequeno, normalmente quando a gente faz em vaso de planta grande, a gente usa a estrutura da argila, da manta, para a gente não perder essa terra quando é colocada. Para a horta, se você colocar argila e manta, você perde praticamente o vaso todo, né? Porque o vaso é melhor. Uma dica: sabe um plastiquinho? Fura, deixa no fundo do vaso e aí põe a terra. Faz um furo pequeno, porque aí vai saindo a água, mas você não perde a terra. Substrato. Muito importante essa questão. O tempero, ele também tem a raiz bem delicada. Se você pôr na terra direto, pode ser que a terra endureça e você não vai perder. O substrato você encontra em qualquer local. Hoje tem substratos para o cactus, suculentas, hortas, plantas em vaso. Só chegar no local que você vá comprar de jardinagem, vários outros locais que vendem, onde vende planta normalmente vende terra, que a gente encontra até em mercado hoje, você consegue fazer esse plantio. Então você pega o vaso, como falei, uma dica: põe um plastiquinho. Se você tiver uma manta de plantio, você pode usá-la também. O substrato você coloca a sua muda ali de tempero ou hortaliça. Coloca o dedinho, vê se tá molhadinho ou não. Não encharque. É bom estar sempre úmido para ela se alimentar, porém não encharcado e nem seco, né? Uma coisa também que é bem bacana de se fazer, a gente tem hoje estruturas. Você pode comprar os vasinhos de cerâmica, são painéis, e você vai colocando ele onde tem só o encaixe do vaso. E aí você consegue ter uma horta vertical, se você não tem espaço adequado na sua casa, na cozinha, área de serviço, porque ela fica super delicada na cozinha, no local de fácil acesso, que você esteja ali, né, manuseando seus alimentos para poder usar, porque a horta ela é para ser usada. Você vai podando, vai tirando e ela vai brotando. Então, uma dica legal, você fazer ela vertical. Tem estruturas onde você compra de jardinagem, se você for mais ousado e souber mexer com a parte de marcenaria, você pode pegar com pallets, madeira, tem estruturas e você vai colocando cachepôs e vai colocando seus vasos. Então,
Então fica super bacana, fica super bonito e diferente dentro daquilo que a gente fala de uma decoração engessada, né? Que isso é vida. Então ela cria uma energia, uma vida no seu ambiente e é de utilidade, que é extremamente importante e legal, sem agrotóxico, sem grandes coisas químicas, né? Por exemplo, você comprou, onde eu compro? Não sei aonde compro uma muda. Não tem problema. Sabe aquele raminho que você comprou do seu manjericão, da sua salsinha? Coloca num copo d'água. Ele vai trocando a aguinha dele, pouquinha. Ele vai enraizar. A hora que ele enraizar, você pode pôr na terra. Antes não, tá? Porque é a água que vai ajudar ele a enraizar. Então, assim, algumas plantas, a maioria, você consegue fazer um enraizamento dela só na água. Que é super bacana. Então, assim, às vezes você comprou, você tem na sua casa, quer fazer mais mudas, é assim, você põe num copinho com água e deixa lá enraizar e você planta. E você vai crescendo a sua quantidade de mudas na sua horta. Como plantas também, algumas plantas que a gente consegue fazer isso também. O que a gente está usando bastante hoje, que é muito legal, a Hora Pronobis. Ela é bem usada, muito conhecida em Minas, tá? Tem culturalmente, agora ela está se espalhando, principalmente nesse período onde a gente tem um certo problema com valores de alimentação, de carne. Ela tem proteínas, algumas proteínas que ela tem substituem a carne, né? Os nutricionistas, óbvio, eles podem explicar isso bem melhor, mas a informação que a gente tem é que ela é muito rica em proteína. Então, se você não sou muito fã de carne, não faço questão, mas você precisa das proteínas. Hora Pronobis. Você pode, alguém tem uma árvore, porque ela vira uma árvore linda, com lá da florzinha, inclusive. Pede uma mudinha, faz esse enraizamento, aí você planta, ela vai crescendo. A Hora Pronobis, ela gosta de sol, ela gosta de ar livre mais, tá? Mas ela vai dentro de casa, mas ela tem que ter sol. Essa é uma delas que precisa de sol. Ela é ótima. É uma excelente dica para fazer um omelete, uma salada, mistura com outras folhas. Extremamente rica e saudável. É isso que eu posso estar passando para vocês no momento. Mais dicas a gente vem por aí. Dúvidas, manda pra gente que eu vou responder para vocês.